Você pode participar pelo telefone 3469-2531, código de área 31, pelo facebook.com/questões.de-fé, pelo WhatsApp 996-428-473, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. É oportuno lembrar, se você quiser conhecer a Terra Santa, mas não só conhecer. Nós estamos dando um curso para aqueles que vão comigo viajar para a Terra Santa no mês de junho, dia 24 de junho, dia 25 estamos em Tel Aviv, dia 26 estamos na Galileia e lá ficaremos 2 dias visitando lugares que vocês já ouviram o tempo todo pela Sagrada Escritura, seja Nazaré, Cafarnaum, Caná da Galileia e assim tantas outras cidadezinhas. Depois subamos ao Monte Tabor, depois ao Monte das Bem-aventuranças, a Lago de Genezaré, enfim, vários lugares. Em cada lugar nós teremos reflexões, orações, celebrações da Eucaristia. Uma viagem à Terra Santa muito, digamos assim, muito formativa e muito piedosa, no sentido de ser realmente uma peregrinação. Dia 24 de junho e depois, no começo de julho, a gente vai para a Itália e vamos visitar uma região da Itália que todo mundo conhece também pelos filmes, Toscana. A Toscana é uma região da Itália, uma das mais bonitas regiões do mundo, viu? Pelas paisagens, pelos vilarejos, pelas plantações de viniculturas, né? Plantações de uvas, pela culinária, enfim, aí já não é mais peregrinação, aí já é mais lazer. Quem você tiver interesse, ligue para a Igreja de São Sebastião a partir da segunda-feira para outras informações, 3295-3741. Vamos ver mais participações, Guilherme. Sim, eu tenho uma participação aqui do José Maria, que é nosso ouvinte, acompanhou o programa, né, pela Rádio América, do bairro Santa Mônica. Ele pergunta sobre o porquê da igreja rezar as missas pelas almas das pessoas. Ele pensa que deveria rezar pela pessoa inteira e não somente pela alma. Como é que é o nome dele? José Maria. Eu estou plenamente de acordo com você, Zé Maria. Aliás, na minha igreja é proibido. Eu proíbo essa coisa. Não que a igreja proíba, não, a igreja não proíbe. O problema é que muita gente não pensa da mesma forma que a igreja pensa quando vai pedir as intenções de missa e fala pelas almas. Normalmente existe muita superstição a respeito disso. É a influência um pouco do espiritismo na cabeça do povo, aí pensa em almas assim, almas penadas, não sei mais o quê, aquelas coisas estranhas, né? Ou seja, há uma expressão litúrgica que é muito adequada pelos fiéis falecidos. É a melhor forma. Você quer rezar, em geral, pelos fiéis falecidos. Se você quiser rezar por uma pessoa especificamente, não precisa de colocar pela alma de José não sei o quê. Não. Por fulano de tal, que é falecido. Então, quando você reza pelos falecidos, ali existem nomes das pessoas que são falecidas, que fizeram parte da nossa vida e que hoje faleceram, e a gente pede por essas pessoas. Com os nomes, nome de batismo, porque nós estamos na eternidade como nós somos, com a nossa biografia, com o nosso nome registrados no coração de Deus, que é o nome da nossa consagração batismal. Nós somos alguém, né? Falamos do livro de Jó, o livro de Jó lembra disso. Ele diz assim: eu mesmo verei a Deus com estes meus olhos, e não uma escatologia, um definitivo em que não existe a individualidade. O livro de Jó reafirma a escatologia individual para os judeus. Escatologia significa o definitivo da nossa vida. Escatom é o definitivo. Então, o definitivo, quando a nossa vida terrena termina e ela é passageira, e nós encontramos a vida definitiva,
enquanto que Israel não tinha essa escatologia, o definitivo individual, porque eles pensavam no coletivo do povo de Israel, e o individual era a prosperidade, ou seja, Deus te dava a recompensa, era neste mundo, e o futuro definitivo, eu não estava presente, eu não estou presente, é o povo. Então a individualidade se diluía na coletividade. Aí o livro de Jó vem trazer a individualidade. Eu, diz Jó, eu mesmo verei a Deus. Nós lemos esse trecho nas missas de finados. Portanto, não há por que ficar falando de alma, parece uma coisa estranha, né? É a pessoa inteira que nós rezamos e que se encontra junto de Deus. Alguém fala, mas para que nós rezamos para alguém que já está junto de Deus? É porque nós rezamos para aquela pessoa, no momento da morte, do seu sofrimento, desta ruptura tão radical entre uma vida passageira e uma vida de plenitude. Esta passagem é dolorosa. Alguém fala, mas já morreu faz 10 anos? Não importa. Para Deus a oração é sempre presente, porque para Deus não existe passado, presente e futuro, eterno presente. Quem morreu há 2.000 anos, há 10.000 anos, ou quem vai morrer daqui a 1 milhão de anos, para Deus é agora. Deus é sempre agora, é sempre presente. Então, a gente reza, pode rezar para quem já morreu ou para quem vai morrer, tanto faz. A oração atinge aquela pessoa naquele momento em que ela estiver vivendo a sua história ou morrendo, porque para Deus a sua oração antecipada ou posterior é sempre agora, tá bom? E quando, só emendando aqui a pergunta, quando a igreja fala que a gente deve rezar pelas almas do purgatório, eu mesmo pensava que quando a gente quando tem intenções de missa pelas almas, seria pelas almas que estão no purgatório. Estão no purgatório. E a igreja mesmo pede que a gente deve rezar pelas almas do purgatório, para que... Né? Aí tem toda... A ideia de almas do purgatório já é um pouco complicada. Aliás, foi por isso que um dos motivos pelos quais surgiu a Reforma Protestante. Na verdade, almas do purgatório refere-se a uma estrutura, disciplina penitencial da Igreja até o século VI, quando nós já falamos isso aqui, quando explicamos sobre indulgência. Quando as pessoas que pecavam, alguns pecados graves, que era homicídio, latrocínio, idolatria e adultério, quando as pessoas tinham este pecado, se afastavam da igreja e tinham que cumprir uma penitência muito rigorosa, que é 2 anos, 10 anos, 3 anos aprisionadas no mosteiro, vivendo de oração. Aí a coisa era muito severa. Aí quando começou a igreja a ter muita gente, a incluir na igreja milhões de pessoas, esta disciplina não funcionava mais. Aí a igreja tirou a penitência desta forma. Mas dizia, mas como que essa pessoa vai satisfazer? Porque o perdão do pecado pode ter sido concedido, mas o dano que o pecado causou, a pessoa não tem como a não ser fazendo penitência. Aí, e como não tinha mais a penitência, aí falaram, vai purgar isso no purgatório, ou seja, vai compensar isso depois que morrer. Na verdade, foi uma teologia, digamos assim, que surgiu do nada. Purgatório existe? Existe, porque é doutrina da igreja, mas não da forma como nós pensamos, que tem um lago de chamas, e aí até Papa Bento já falou disso, né? O Papa Bento tirou limbo, falou que limbo era invenção, e o purgatório manteve com uma nova explicação. É exatamente essa, é o acrisolamento, é a nossa maturidade, é a nossa perfeição, para chegar diante de Deus, através da sua graça que nos purifica. E a penitência neste mundo colabora, mas ao mesmo tempo, quando nós morremos no limiar da eternidade, quanto mais a gente está distante do amor de Deus, mais sofremos. É este sofrimento que nós dizemos purgatório. Não é um lugar, não tem tempo e, portanto, nós devemos rezar
pelos falecidos. Se eles estiverem no céu, eles rezam por nós. Se eles tiverem o sofrimento da passagem, do limiar da eternidade, a nossa oração vai colaborar com eles enquanto comunhão dos santos. Eu acho que terminou o tempo agora, voltamos daqui a pouco.